Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kelly Araújo e esse é meu canal de histórias para toda a família. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito do canal, seja bem-vindo de volta. E se você ainda não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, é de graça. Não esquece de ativar as notificações. Assim, o YouTube te avisa toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. A história de hoje fala sobre inclusão. Quando ouvimos essa palavra, logo nos lembramos de inclusão de pessoas com alguma síndrome ou com alguma deficiência. Mas não podemos esquecer das pessoas que não são alfabetizadas, pessoas que não conhecem o código linguístico. Essas pessoas também precisam ser incluídas na sociedade, para assim ampliar os seus horizontes e ampliar as suas possibilidades. E a leitura que eu trago para vocês hoje é de um livrão que se chama Letras de Carvão. Essa história foi escrita pela Irene Vasco, tem ilustração do Juan Palomino, a tradução é da Márcia Leite e a publicação é da Pulo do Gato. A história se passa no povoado de Palenque, na Colômbia, que no Brasil é equivalente a quilombo. Se chama Palenque em homenagem aos primeiros povoados formados por escravos que fugiram do cativeiro. Neste livro, a protagonista compartilha com seu filho como foi que ela aprendeu o significado das letras e das palavras. Uma história linda, forte e envolvente que eu tenho certeza você vai gostar. Antes de eu começar a leitura do texto escrito, eu vou mostrar a vocês a capa, a contracapa e a folha de rosto. Nesses três elementos contém alguns símbolos e algumas imagens que vão fazer diferença na análise da história. Começando pela capa, Letras de Carvão, aqui temos a protagonista, num lugar assim muito bonito, arborizado, ao ar livre, e ela está aqui com um carvão em torno de uma letra. Será que é por acaso que o ilustrador deixou ela na letra O? Ela poderia estar em qualquer outra letra? Em seguida, temos a presença de um barco bem ao meio do título. O que será que esse barco tem de relação com o texto, com essa história? E na sequência, a nossa querida folha de rosto. E agora tem um braço. De quem será esse braço, gente? Segurando uma letra A, de outro contorno, com outra tipologia de fonte e novamente a nossa protagonista da história. Observaram esses três elementos? Depois escrevam aí nos comentários se vocês entenderam qual é a relação deles com a nossa história. Gosto tanto de ver você escrevendo seus contos, meu filho. Às vezes eu também escrevo. Sabe, quando eu tinha a sua idade, não sabia ler nem escrever. Você quer que eu conte a história de como aprendi a ler? Depois podemos escrevê-la juntos. O que acha dessa ideia? Então, vamos começar! Essa é a ilustração da primeira parte do texto que eu li para vocês. Aqui, mãe e filho em um diálogo. O menino escrevendo os contos e ela com o seu caderno, provavelmente com a história da sua vida que ela vai contar aqui para ele. E na parede, notem, temos alguns quadros e fotos que provavelmente refletem o orgulho e a satisfação da nossa protagonista. Antes, aqui no povoado, quase ninguém sabia ler e muito menos escrever. O senhor Veloso, dono da mercearia, era um dos poucos que sabia. Ele anotava na parede com giz o nome de todos os vizinhos e quanto cada um deles lhe devia. Assim, quando as dívidas eram pagas, ele as apagava. Nessa ilustração temos a representação da comunidade de Palenque e ao lado a mercearia e o senhor Veloso. Ao fundo, os produtos. Notem também que eles são representados apenas com as iniciais. Por que será que o ilustrador quis assim fazer? E também na parede temos o nome das pessoas da comunidade e também o cálculo do valor que cada um devia a ele, né? Conforme iam comprando. As letras estavam presentes em todas as partes, mas quase ninguém reparava nelas.
Os jornais velhos eram usados para embalar as compras e para tapar os furinhos das paredes. Dessa forma, nas noites frias, o vento não conseguia atravessá-las. As letras viviam nas cozinhas, nas mesas, diante dos olhos de todo o povoado de Palenque, mas ninguém era capaz de entender o que elas diziam. Vou mostrar essa ilustração para vocês também. Olhem que graça, aqui temos os alimentos novamente representados pelas suas iniciais, um peixe e um refratário com alimento também. Notem que as letras estavam presentes em todas as partes, porém era um código até então indecifrável por essa comunidade. Aqui a família da nossa personagem e ao fundo a parede toda revestida com um jornal. As frutas e as verduras chegavam toda semana ao porto. Com as mercadorias vinham também algumas cartas que o carteiro levava até a prefeitura. Depois de alguns dias, Gina, minha irmã mais velha, recebia uma carta. E isso acontecia uma vez a cada mês. Gina abriu o envelope com timidez. Sabia que quem enviava as cartas era Miguel, o jovem médico que havia trabalhado alguns meses no povoado. À sombra da grande mangueira, Gina permanecia horas, observando aquelas cartas cheias de letras que não conseguia ler, mas que tinha certeza traziam muitas promessas de amor. Olhem o barco aqui presente, lembram da contracapa? E aqui a Gina, irmã da nossa protagonista, à sombra da mangueira, observando com tristeza aquelas palavras que ela não sabia decodificar. Eu morria de vontade de saber o que diziam aqueles papéis. Imaginava que Miguel pedia Gina em casamento e lhe oferecia uma casinha para viverem juntos em algum lugar bem longe, tão longe que nem a minha imaginação alcançava. Gina certamente sonhava coisas parecidas. Olhem essa ilustração, que maravilha! As duas deitadas, imaginando o que diziam aquelas cartas e novamente o barco permeando os pensamentos das duas. A verdade é que nenhuma de nós podia ler o que Miguel escrevia. Passávamos as cartas de mão em mão, procurando decifrá-las. Subíamos no galho mais alto da mangueira, desdobrávamos folha por folha e procurávamos pela letra O, a única que conhecíamos. Observem mais essa linda ilustração, na qual as duas irmãs tentam decifrar as cartas, mas, por não saberem ler, não conseguem. E relatam aqui que a única letra que elas conhecem é a letra O. Lembram-se da capa? Que o ilustrador propositalmente colocou a nossa protagonista desenhando a letra O? Aquelas cartas se tornaram uma obsessão para mim. Queria decifrar o que as letras diziam para contar a Gina. E foi assim que eu decidi aprender a ler. Nessa ilustração temos as pessoas da comunidade de Palenque brincando e a placa de bem-vindos. E a nossa protagonista observando aquelas letras e tomando a decisão de que ela vai sim aprender a ler. O que está escrito aqui? Eu perguntava ao Senhor Veloso sempre que podia. Eu posso ensinar você a ler se você me ajudar na mercearia, ele um dia propôs. Ajudar a fazer o quê? Eu perguntei. A empacotar os grãos. É preciso pesar o arroz, o feijão e o milho. Depois, devem ser colocados em sacos de papel. Cada saco deve pesar 1 quilo, nem mais, nem menos. Uma vez por semana, lá ia eu ajudar o Senhor Veloso. Com muito cuidado, pesava, embalava e colocava os grãos já ensacados na estante. Enquanto isso, estudava as letras que ele me ensinava. Veja, aqui está o nome de sua mãe, Josefina. Me mostre, onde está a letra A? Sim, essa foi muito fácil.
E a letra J? Ah, sim, muito bem. De nome em nome, de vizinho em vizinho, de dúvida em dúvida, terminei por aprender todas as letras. Ao cair do sol, eu brincava que era o Senhor Veloso. Gina se sentava ao meu lado e algumas vezes meus irmãos e os vizinhos se juntavam a nós. Com um pedaço de carvão da cozinha, eu escrevia as palavras no chão e pedia que descobrissem as letras. Quero ver, onde está a letra G de Gina? Onde está a letra C de cão? E Gina, com vontade de aprender para poder ler as cartas de Miguel, se esforçava para encontrar todas as letras. No final do ano, Gina e eu já sabíamos ler. Líamos devagar, mas entendíamos tudo. Mas enquanto aprendíamos as letras, as cartas começaram a ficar cada vez mais e mais raras. Próximo ao Natal, chegou uma carta de Miguel. Gina e eu subimos na mangueira, abrimos o envelope e começamos a ler. Querida Gina, eu já lhe escrevi muitas e muitas cartas, mas não recebi resposta. Esta será a última. Estou de partida para outro país e será muito difícil voltar para Palenque. Guardarei uma bela recordação de sua amizade. Desejo tudo de bom a você. Com minha mais sincera gratidão, Miguel. Lembram dessa placa? Ela já apareceu em ilustração anterior, mas faltava o E do Bem-vindo a Palenque e aqui a carta que Gina recebeu do seu paquera, Miguel. Quando Gina terminou de ler, tinha os olhos cheios de lágrimas, mas ela logo guardou a carta no bolso e disse: Ainda não acabamos de costurar nossos vestidos para a festa de Natal. Temos muito o que fazer. Vamos, outro dia voltamos a ler a carta. Aqui temos a ilustração, belíssima. Observem quem aparece aqui novamente. O barquinho. Triste essa cena, não é mesmo? Mas assim é a vida, precisa ser seguida. Durante a festa, Gina conheceu João José. Mas essa é outra história. E eu, toda orgulhosa, recebi o mais lindo presente que alguém me havia dado. Meu primeiro livro de contos. O Senhor Veloso havia encomendado para mim. Nesse Natal eu me senti a menina mais feliz do mundo. Assim que a festa terminou, li o livro em voz alta para todas as pessoas do meu povoado. Vou mostrar para vocês as ilustrações dessa parte do texto. Aqui temos o Senhor Veloso, com um ar de alegria, de satisfação, de orgulho, ao ver a nossa protagonista também contente com o seu presente. Ao fundo, a sua irmã Gina, já esboçando as letras que ela aprendeu. E aqui ao lado, a nossa protagonista e ao fundo, a sua mãe. Uma belíssima festa de Natal, todos alegres. Desde então, meu filho, eu nunca mais deixei de ler, para mim mesma e também para todo mundo. E assim termina a nossa história de hoje, com a protagonista lendo a sua história para o seu filho. E a história dela se transformou em um livro. Eu não te disse que essa era uma história linda, forte e emocionante? Eu espero que você tenha gostado. Se você tem interesse em adquirir o livro, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Comprando o livro ou qualquer outro produto, por meio deste link você ajuda o meu canal. Não esqueça de comentar, curtir e também compartilhar esse livro com os seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!